Há algum tempo quero compartilhar algo com vocês, embora não seja fácil falar sobre isso. Sempre fui muito medroso, mas a verdade é que minha fascinação pelo paranormal é mais forte do que meu medo. Por isso quero fazer uma pergunta. Vocês já estiveram em uma casa mal assombrada? Se a resposta for não, deixe-me contar algo. Onde eu moro, desde que me lembro, esta casa tem sido um lugar estranho. Eu tenho 18 anos e estou aqui desde os 4. E posso dizer que o tempo não fez as coisas ficarem menos assustadoras. A casa é da minha avó, e sempre estivemos aqui apenas ela e eu, porque meu pai trabalha até muito tarde. Os sons assustadores começaram desde que cheguei aqui, e no início diziam que era apenas minha imaginação, mas eu sei o que ouvi. Cadeiras se movendo, pratos se quebrando e portas batendo são muito comuns. Às vezes, são passos no telhado, batidas nas paredes ou até sombras deslizando pelos cantos. No entanto, o pior não são os ruídos, mas o que acontece quando tento dormir. Sempre acabo vendo uma mulher que aparece durante meus episódios de paralisia do sono. Ela fica nos cantos escuros do meu quarto, me observando em completo silêncio. Às vezes ela ri, mostrando dentes horríveis e manchados, como se nunca os tivesse cuidado. Outras vezes, me insulta com uma voz carregada de ódio. Ela sempre usa um chapéu preto que cobre seus olhos, como se não quisesse que eles fossem vistos. Por muito tempo pensei que fosse apenas um pesadelo, mas o que aconteceu há alguns meses me fez mudar de opinião. Foi um dia em que voltei da escola mais tarde que o habitual, quase às 6 da tarde, porque fiquei conversando com alguns amigos. Tudo parecia normal, como qualquer outro dia. Abri a porta da casa e foi então que ouvi. Claramente era alguém subindo as escadas. Obviamente não me preocupei porque pensei que fosse minha avó. Deixei minha mochila no sofá e fui direto para a cozinha pegar um copo d'água. Então recebi uma mensagem. Minha avó dizia que ainda estava com uma tia, que demoraria para chegar e que eu procurasse algo para comer. Fiquei completamente paralisado. Se minha avó não estava em casa, quem subiu as escadas? Meu primeiro pensamento foi que alguém tinha invadido. Corri para verificar e não encontrei nada. Havia apenas silêncio. Aquele tipo de silêncio tão profundo que qualquer som parece exagerado. Me senti desconfortável. Era como se algo estivesse me observando, mas tentei ignorar. Estava muito cansado, então decidi ir para o meu quarto descansar. Ao abrir a maldita porta, eu a vi. Era ela. A mulher que sempre via em meus sonhos, ela estava ali parada em frente à minha cama. Não sei quanto tempo fiquei imóvel, mas simplesmente não conseguia me mexer. O sorriso dela era exatamente como eu me lembrava, amplo, grotesco e impossível para qualquer ser humano. Ela me olhava fixamente e eu sentia o medo apertar meu peito. Sua boca começou a se abrir, a abrir mais e mais, muito mais do que deveria ser possível. Os músculos de sua mandíbula pareciam como se estivesse prestes a estourar. Só quem já viu uma manifestação assim, real como uma pessoa, real como o pior dos pesadelos, pode entender o medo que isso provoca. É um medo de morrer naquele momento porque seu coração não aguenta mais, um medo que parece não passar. E então ela falou em minha mente, pois sua mandíbula estava prestes a sair do lugar. Ainda não é a sua hora. A voz dela era grave, fria e ressoava na minha cabeça como se estivesse dentro de mim. Nesse instante meu corpo reagiu. Consegui me mover e corri. Desci as escadas quase caindo e saí da casa sem olhar para trás. Fui para a casa de um amigo que morava perto. Eu estava fora de mim, sem fôlego. Toquei a campainha desesperadamente e a mãe dele abriu o portão. Ela não fez perguntas. Simplesmente me deixou entrar. Quando consegui me acalmar, contei o que havia acontecido.
Algumas horas depois, minha avó e meu pai vieram me buscar. Não contei tudo, mas meu pai percebeu que algo não estava certo. Quando chegamos à casa, nós três vimos alguém se espreitar pela janela do quarto da minha avó. Meu pai decidiu entrar primeiro para verificar. Ele revistou toda a casa, mas não encontrou ninguém. Quando ele nos deixou entrar, vimos que tudo estava destruído. Estantes caídas, pratos quebrados e lâmpadas estouradas. Essa noite não consegui dormir. Fiquei no quarto do meu pai porque não conseguia ficar sozinho. Desde aquele dia tenho pavor de dormir no meu quarto. A única forma de conseguir é sempre deixando uma lâmpada acesa. O mais estranho é que desde esse evento, raramente tenho paralisia do sono. Mas ainda tenho medo. Medo de que essa mulher volte. De que me olhe novamente com aquele sorriso como fez naquela tarde. Boa tarde, me chamo Diogo, sou português e no último ano decidi enfrentar uma grande seção da trilha do Pacific Crest. Meu plano era simples: estacionar meu carro no final da sessão, pegar uma carona até o ponto de início da trilha e caminhar de volta ao longo de um pouco mais de uma semana e meia. Parecia simples o suficiente na época. Nos primeiros dias tudo correu bem, exatamente como eu esperava. A trilha era tudo o que eu esperava que fosse. Extensões intermináveis de árvores imponentes e caminhos sinuosos cortando paisagens serenas. Estou em boa forma, então não preciso parar com muita frequência quando estou caminhando. Obviamente não vou caminhar no escuro, então, todas as noites, eu montava minha barraca para descansar um pouco. Sempre preferi manter um perfil discreto, especialmente porque caminhantes solitários podem atrair atenção. Por causa disso, todas as noites eu me afastava um pouco da trilha para montar meu acampamento. Achei que era melhor, assim minimizava a chance de um estranho tropeçar no meu acampamento. Até a terceira noite tudo estava perfeitamente bem, mas o que estou prestes a contar é o motivo pelo qual estou tirando uma pausa prolongada das trilhas ou de qualquer tipo de exploração na natureza. Acordei no meio da noite com uma estranha sensação de que algo estava errado. Era aquele tipo de pressentimento que você não consegue explicar, mas sabe que não deve ignorar. Olhei ao redor da minha barraca e tudo parecia normal por dentro, então decidi dar uma olhada ao redor do acampamento. Peguei minha arma, uma lanterna e abri o zíper da barraca. Não havia ninguém lá fora, pelo menos ninguém que eu pudesse ver. Voltei para a barraca e comecei a verificar minha mochila. Foi quando percebi que minha carteira havia sumido. No início pensei que apenas a tinha perdido. Talvez a tivesse deixado do lado de fora da barraca ou enterrado em algum lugar entre meus pertences. Mas depois de revirar tudo, ficou claro que alguém a tinha levado. Informações pessoais, dinheiro, cartões de crédito, tudo. Como isso era possível? Alguém entrou na minha barraca só para roubar essa única coisa e foi embora? Parecia improvável, mas perder algo assim aleatoriamente também era muito incomum para mim. Tive que aceitar a infeliz conclusão de que provavelmente eu mesmo a havia perdido. Mas as coisas só pioraram a partir daí. Nos dias seguintes, comecei a notar mais coisas desaparecendo. Eram pequenos itens, coisas aparentemente aleatórias. Primeiro um dos meus isqueiros, em seguida meu canivete suíço e depois algumas barrinhas de energia. Eu sabia que não estava simplesmente perdendo essas coisas. Alguém estava roubando meus pertences. Parte de mim não queria acreditar, mas no quarto dia era inegável. Eu estava sendo seguido. Não havia cobertura de celular naquela parte da trilha, então eu não podia alertar ninguém sobre a minha situação. Lembro-me de considerar voltar para trás, mas isso no máximo só me pouparia 1 ou 2 dias. Não havia como eu caminhar em qualquer direção sem dormir,
mas também não me sentia seguro montando acampamento naquela floresta, sabendo que alguém estava literalmente me perseguindo. Era uma situação sem saída. Permaneci calmo e lembrei a mim mesmo que havia um motivo para ter levado meu rifle comigo. E então algo me ocorreu. Por que aquela pessoa não roubou minha arma? Era como se ela estivesse deliberadamente mexendo comigo. Naquela noite, amarrei minha barraca por dentro, na esperança de que isso impedisse alguém de entrar caso voltasse. Tentei ficar acordado o máximo de tempo possível, mas acabei adormecendo de puro cansaço. Meu plano funcionou, pois quando acordei na manhã seguinte, não havia sinal de que alguém tivesse entrado na barraca. Mas a essa altura, a paranoia já tinha se instalado completamente. A solidão estava afetando meu cérebro e cada segundo de caminhada era agonizante. Eu não tenho ansiedade, nem nunca tive, mas posso dizer que nunca me senti pior na minha vida do que naqueles dias seguintes. Imagine-se na minha posição, sem opção a não ser continuar caminhando, sabendo que alguém estava por perto, te observando. A ansiedade era constante e eu estava me desfazendo mentalmente. Não sei explicar como, mas minha mente começou a pregar peças em mim. Uma sombra no canto da minha visão desaparecia no instante em que eu virava a cabeça. As alucinações ficaram piores. Não me lembro da maioria delas, mas uma me marcou profundamente. Enquanto caminhava, senti meu pé afundar em uma poça d'água até o tornozelo. Eu literalmente ouvi o som do respingo e senti a água fria encharcando minha meia, mas quando olhei para baixo, o chão estava completamente seco. Fiquei parado ali, em choque total. Parecia tão real. Não tive escolha a não ser continuar. Se os dias eram ruins, as noites eram ainda piores. Amarrava minha barraca e dormia ao lado do meu rifle, mas nada fazia a ansiedade desaparecer. Em um momento, precisei jogar água fria no rosto para me acalmar. As alucinações diminuíram depois disso. Não sei o que teria feito se tivessem continuado. Na noite seguinte, acordei com o som de passos ao redor do meu acampamento. Peguei meu rifle silenciosamente, pronto para confrontar quem quer que fosse, mas meu corpo estava paralisado pelo medo. Eventualmente, os passos desapareceram na floresta, mas eu sabia que não conseguiria dormir depois daquilo. Assim que o sol nasceu, arrumei meu acampamento em pânico. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguiam amarrar minha mochila. Eu não poderia passar mais uma noite ali. Eu estava perto do final da trilha, provavelmente a 1 dia e meio de caminhada do meu carro. Talvez fosse até menos, se eu acelerasse o ritmo. Decidi que não pararia para dormir naquela noite. Caminharia direto até sair daquela trilha maldita. Andei o mais rápido que meu corpo permitia por horas. Quando o sol começou a se pôr, apertei os dentes e continuei, sem montar acampamento. Quando escureceu completamente, eu já estava perto, talvez a 2 horas do meu carro. Continuei caminhando com lanterna em uma mão e o rifle na outra. Comecei a duvidar da minha decisão. Nunca tinha caminhado no escuro antes e não estava preparado para o quão difícil seria. Cerca de 1 hora depois ouvi algo. Passos atrás de mim. Girei rapidamente e iluminei a floresta com a lanterna. Foi então que, para meu horror, vi algo se esconder atrás de uma árvore. O pânico tomou conta de mim e apontei o rifle. Gritei para a pessoa sair dali. A figura saiu das sombras e era definitivamente um humano, mas a coisa mais selvagem e primitiva que já vi. Ele vestia apenas um dos meus shorts, que eu nem tinha percebido que estava sumido. Sua pele estava coberta de arranhões e seu rosto tomado por pelos. Ele começou a andar em minha direção, mesmo com minha arma apontada para ele. Sem pensar, disparei um tiro de advertência ao lado dele. Ele se assustou com o som e fugiu correndo para a floresta. Não perdi tempo e corri sem olhar para trás. Quando cheguei ao carro, tranquei as portas e liguei para a polícia. Eles me aconselharam a ir embora dali.
Eu não precisava ouvir isso 2 vezes. O pior de tudo foram as alucinações. Nunca pensei que fossem tão vívidas. Vai demorar muito até eu voltar a fazer trilha. E quando fizer, nunca mais estarei sozinho. Há muito tempo eu queria contar a vocês esta lenda que está na minha família há décadas. Essa história remonta aos tempos de juventude e adolescência do meu avô. Então se passa na década de 40. Seu povoado, o mesmo onde eu cresci, fica longe de tudo. O lugar mais próximo é um povoado um pouco maior chamado João de Barro e fica a alguns quilômetros atravessando uma floresta muito densa por um estreito caminho de terra. Quando eu era criança, o caminho já era largo o suficiente para que os carros passassem, embora sempre fosse um problema quando se encontravam vindo na direção oposta. Apenas em alguns pontos a vegetação permitia que um dos veículos se desviasse para que ambos pudessem passar. Pouco depois, nesse caminho foi colocado paralelepípedos, tornando-se uma estrada como é até hoje. Por esse caminho que depois virou estrada, grande parte da minha família passava todos os sábados, sem falta. Meus pais iam comprar mantimentos no outro povoado, e meus primos iam conosco para comprar para suas famílias também. Eles tinham a minha idade, então, em vez de ir na frente com meus pais, eu gostava de ir na carroceria da caminhonete brincando e conversando com eles. Às vezes, outra pessoa da nossa rua ia conosco. Todos os primos mais velhos e até gente de fora da família conheciam a história do meu avô naquela estrada. É a história que me contaram na época e que agora vou compartilhar com vocês. Meu avô conheceu uma moça por quem se apaixonou perdidamente. Ela morava no povoado maior e ele sempre arranjava uma desculpa para ir até lá vê-la. No entanto, depois que começaram a namorar, ele conheceu a irmã mais velha dela, que passou a lhe dar muita atenção. Quando ele ia visitar a namorada, a mãe dela dizia que ele deveria sair com a irmã mais velha e não com a mais nova, porque esta nunca se casaria. Ficaria para sempre ajudando e cuidando da mãe. Não vou deixar, leve a mais velha. Meu avô começou a se preocupar, pois estavam dando cada vez menos permissão para a namorada vê-lo. Ela não podia nem sair para a mercearia, com medo de que ele a encontrasse por lá. Foi então que ele conversou com seus pais. Ele já tinha 16 anos e na mente dele já estava pronto para formar uma família. Sua namorada estava prestes a completar 14, mas ele temia por sua segurança. Deixem-me roubá-la. Vou trazê-la para cá e amanhã mesmo começo a construir nossa casinha. Seus pais não permitiram, dizendo que precisavam da autorização da família da moça. Mas um dia a irmã mais velha foi até o povoado do meu avô para procurar sua casa. Ele não estava, mas ela encontrou seus pais trabalhando na pequena propriedade. Apresentou-se como namorada do meu avô, e os pais dele estranharam, pois ela não era pequena e frágil como ele descrevera, mas sim muito alta e com uma presença intimidadora. A mulher praticamente os obrigou a convidá-la para o almoço. Foi então que eles perceberam que ela não era a namorada do avô, mas sim a irmã mais velha, a mesma que ele tanto temia. Ela lhes disse o que precisariam para o casamento. Também disse que não queria morar naquele povoado, então procuraria um lugar para viver com ele. Ela explicou que a irmã mais nova ainda insistia em dizer que era a verdadeira namorada, mas que logo ela daria um jeito para que ela parasse de atrapalhar. Quem fala demais sempre sofre as consequências, disse a moça. Ela ficou até tarde, desistindo apenas às 11 da noite, quando meu avô ainda não havia chegado. Ele estava com os amigos. Seus pais ficaram tão assustados que decidiram permitir que ele raptasse a moça, temendo que a própria família dela lhe fizesse algum mal. Na cabeça deles, isso fazia sentido. Meu avô combinou tudo com uma amiga da namorada,
Então ela a visitou e avisou sobre os planos. Nos dias seguintes, ele foi encontrá-la várias vezes e a cada despedida levava pequenos pertences da jovem, sem que sua família percebesse. A irmã era assustadora, sim, mas todos no povoado temiam ainda mais a mãe, uma mulher terrível. No dia seguinte, seus amigos o ajudariam, mas ele queria revisar os planos para garantir que nada desse errado, então foi a pé até lá. Ele caminhou pela área várias vezes e aproximou-se para ver a janela pela qual a moça deveria fugir naquela noite. Então, de repente, a janela se abriu. Era ela. Achei que tinha ouvido você, disse. Ele se surpreendeu ao vê-la ali, falando com ele. Minha mãe e minha irmã não estão em casa. Na verdade, saíram para te procurar. Não sei se já sabem do seu plano, mas saíram atrás de você. Meu avô então a beijou e prometeu voltar na noite seguinte, como planejado. Foi o primeiro beijo que trocaram e ele voltou pelo caminho tão feliz que dessa vez nem sentiu medo do quão escuro estava. Diz ele que nem se lembrou dos contos sobre lobisomens e outras criaturas que os mais velhos costumavam contar para impedir que os jovens viajassem à noite de um povoado para outro. A luz da lua lhe permitia ver um pouco do caminho, mas ele avançava com cuidado. Então, a alguns metros de distância, sob uma enorme árvore, algo no meio da trilha chamou sua atenção. Algo refletiu a luz da lua. Era uma serpente. Uma cobra que atravessava o caminho de um lado ao outro. Algo muito incomum por ali. Ele nunca tinha visto uma cobra daquele tamanho. Ele saiu do caminho para contorná-la, mas quando tentou voltar, já não conseguia mais. Simplesmente não encontrava a trilha. Era como se tivesse se aprofundado na floresta, mas não era assim. Foram apenas alguns metros. Por sorte, haviam-lhe ensinado a se orientar pelas estrelas. Ele encontrou o caminho novamente e apressou o passo, mas ouvia como se alguém o estivesse seguindo de perto. Mais à frente, avistou outra imensa árvore, ainda mais alta que a anterior. Quando ele abaixou o olhar para o caminho, havia algo à sua frente. Um enorme porco que devia medir mais de 1 metro de altura, uma besta gigantesca. Isso chamou muito sua atenção, claro, e também o assustou. Ele viu o animal fazer um grande esforço para se erguer em 2 patas, e sem pensar correu de volta para a floresta, sem medo de se perder. Ele demorou meia hora para encontrar o caminho novamente, e antes de voltar à trilha, observou cuidadosamente em todas as direções. Ele decidiu então continuar, mas não pelo caminho, e sim alguns metros ao lado, sem perdê-lo de vista. Nem a pau ele voltaria diretamente para ele. Acredito que ele avançava às cegas, mas preferia assim. Preferia caminhar entre a vegetação. Mais à frente, sob a terceira grande árvore na trilha, viu 2 figuras. As reconheceu. Eram a mãe e a irmã de sua noiva. Elas estavam vestidas de branco e paradas no meio do caminho, como se estivessem esperando que ele passasse por ali. Ele avançou muito devagar, tão devagar quanto podia, pois não queria fazer o menor ruído. Quando conseguiu se afastar cerca de 100 metros delas, começou a correr. Correu o mais rápido que pôde. Ele retornou à trilha e seguiu por ela, quando após alguns minutos ouviu o galope de um cavalo se aproximando rapidamente por trás. Era um vizinho do povoado, que ao encontrá-lo ali assustado, disse para ele subir, que o levaria dali. Meu avô lhe contou tudo o que havia acontecido e se surpreendeu com o que o homem disse assim que chegaram. Eles seguiram a toda velocidade com o cavalo, então antes da entrada do povoado, o homem parou. Como eram as mulheres que estavam te seguindo? Meu avô as descreveu. Bom, mas se elas estavam lá atrás, por que estão nos esperando ali na entrada? Meu avô espiou por trás das costas do homem e as 2 mulheres estavam ali, de braços estendidos na entrada como se quisessem impedir a passagem. O homem sacou um revólver e disparou para o alto.
As mulheres não se mexeram, mas ele não havia atirado para assustá-las. Logo, um alvoroço de vozes começou a ecoar entre as casas. Os homens estavam se preparando para sair, pois aquele disparo era um sinal para proteger os seus. Ao verem a multidão se aproximando, as duas mulheres correram como animais por entre o mato. Meu avô correu para casa e o vizinho, entre outros homens, tentaram persegui-las a cavalo, mas não conseguiram alcançá-las. Claro, o plano teve que ser adiado e meu avô avisou seus amigos e a amiga da sua namorada. Ele advertiu que teria que esperar até que ela completasse a maioridade para raptá-la. Foi o que disse, mas não foi o que aconteceu. Um dia, ele raptou a jovem e não voltou mais para o povoado. Foram para longe dali. Alguns anos depois, a mãe dela morreu e a irmã foi embora e nunca mais voltou. Somente então meu velho retornou com sua mulher, sua esposa, minha avó. Eles voltaram ao povoado e lá construíram sua família. Minha avó jamais mencionava sua família. Ela nunca nos falou sobre ela. Ela também nunca confirmou essas histórias. Pelo menos não para os netos. Mas sempre que íamos até o outro povoado para comprar mantimentos, ela nos apontava aquelas 3 grandes árvores que ainda estão lá. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. O ano era 1977 e meu pai estava em uma pescaria. Ele costumava ir pescar para relaxar depois do trabalho, bebendo uma cerveja e desestressando dos seus dias cansativos na fábrica de sapatos ali perto. Era um dia quente e ensolarado, e ele estava sentado esperando algum peixe morder a isca. Mas os peixes não estavam muito ativos naquele dia. Depois de um tempo, ele se levantou e decidiu explorar a floresta perto do rio. Ele passava muito tempo pescando por ali com seus amigos, mas naquele dia estava sozinho. Seus amigos tinham outros planos e não puderam ir com ele. Então ele resolveu caminhar sozinho pela floresta, apenas para aproveitar a natureza ao redor. Ele andava pela floresta chutando pedras e pensando no que ia jantar naquela noite, quando notou algo rosa passando rapidamente. Ele parou no mesmo instante e olhou na direção em que aquilo correu. Quando finalmente conseguiu ver a criatura, parecia ser um pequeno homem rosa. Agora vou explicar isso com mais detalhes. Meu pai sempre descrevia esse pequeno homem como tendo o tamanho de uma lata, com pele enrugada, de um tom rosado e sem nenhuma roupa. O detalhe mais marcante eram seus olhos azul brilhante. Meu pai achou que estava enlouquecendo quando, de repente, a criatura saiu correndo. Ele decidiu segui-la e, depois de um tempo, a perseguição o levou até um cano de uma nascente próxima. O pequeno homem olhou para meu pai com seus olhos azuis brilhantes e rapidamente correu para dentro do cano, desaparecendo. Meu pai ficou parado ali, em choque com o que acabara de testemunhar. Depois desse evento, ele voltou para pegar seu equipamento de pesca e encontrou um círculo de pedras estranhamente arranjadas ao redor de suas coisas. Ele recolheu tudo e voltou para casa. Quando chegou, contou à família sobre o que tinha visto, mas ninguém acreditou nele. Mais tarde, quando contou aos amigos, obteve a mesma reação. Eles costumavam rir e perguntar se ele tinha usado alguma coisa estranha enquanto pescava, mas ele sempre se defendia, dizendo que o que viu era real e que tudo o que tinha bebido eram alguns goles daquela única lata de cerveja. Ele sempre dizia: "Eu entendo que é difícil de acreditar, mas eu sei o que vi e nunca vou esquecer." Meu pai era um cara sério e não era muito ligado ao paranormal, então não tinha nada a ganhar inventando algo assim. Eu acredito nessa história estranha dele, embora eu mesmo nunca tenha visto nada parecido. A forma como ele contava essa aventura continua vívida na minha memória.
Não sei explicar direito, mas sinto uma obrigação estranha de informar o maior número possível de pessoas sobre o que tem acontecido comigo. Então aqui vai. A história vem de muito tempo atrás. Estou falando de mais de 10 anos. Não consigo dizer o ano exato de cabeça, mas vamos dizer 2012. Pode ter sido em 2013, mas 2012 é o meu melhor palpite. Eu estava na casa dos 20 anos, tinha um emprego estável e uma namorada que agora é minha noiva. Nunca fui para a faculdade, então já estava no mercado de trabalho há algum tempo, e era improvável que minha vida sofresse alguma mudança drástica. Por causa disso, não havia razão para eu me mudar para muito longe de casa, então não o fiz. Naquela época, minha namorada e eu tínhamos acabado de nos mudar para a casa onde cresci, que meus pais generosamente me doaram. É uma casa de tijolos extremamente antiga, que meu pai herdou de seus pais quando tinha cerca de 40 anos, então eu estava mantendo-a na família. A casa passou por algumas reformas ao longo dos anos, mas ainda dá para perceber que é velha. Há pouquíssimas casas de tijolos na nossa área, então a nossa se destaca como uma couve-flor no meio de uma legião de brócolis. Eu meio que gosto disso, faz com que pareça especial. Falando sobre nossa área, moramos em um bairro bem arborizado, então as casas ficam bem espaçadas umas das outras. Nossa casa também é o último lote da rua, o que significa que, em vez de fazer fronteira com a floresta em apenas um lado, fazemos em dois. A floresta ali atrás é imensa, e quando digo imensa, quero dizer gigantesca. Quando éramos crianças, meus irmãos e eu costumávamos explorar aquele lugar, mas nem mesmo 100 caminhadas aleatórias nos levou a mapear tudo. Tenho certeza de que algumas pessoas achariam isso intimidador, mas sempre gostei da natureza, então nunca foi um grande problema. Além disso, sou um cara que gosta de ficar na minha, então estar isolado no meu próprio cantinho sempre foi atraente para mim. De qualquer forma, minha namorada e eu já estávamos morando ali há alguns meses quando tudo isso começou a acontecer. Era inverno, não me lembro o mês exato. Só sei que estava muito frio. A propósito, vivo no Canadá. Era um pouco depois das 8 da manhã de um domingo, o único dia da semana em que eu podia dormir até mais tarde. Quando estava indo para a minha caminhonete para me dar o luxo de um café, como fazia todos os domingos de manhã, notei algo estranho. Na entrada da garagem, bem ao lado do meu carro, havia o que parecia ser uma trilha de pegadas na neve. Minha primeira ideia foi que minha namorada tinha acordado antes de mim, sem que eu ouvisse, e saiu na garagem por algum motivo. Mas conforme olhei ao redor, percebi que isso era impossível. A trilha cruzava o nosso jardim da frente e passava pelo buraco na cerca lateral, o que significava que as pegadas vinham de algum lugar na floresta. Além disso, o caminho não levava para perto da casa, ou seja, não poderia ter sido minha namorada. Lembro-me de ficar parado ali, completamente confuso. A trilha não passava ao redor da casa, nem perto de nenhuma janela, apenas ia direto para a porta do motorista do meu carro. Isso significava que alguém havia caminhado diretamente da floresta até o meu carro, apenas para imediatamente dar meia volta e voltar para a floresta. Era bizarro. Perguntei à minha namorada sobre isso mais tarde naquele dia, mas obviamente não foi ela. Gostaria de me lembrar mais detalhes desse primeiro evento pessoal, mas já faz tanto tempo que é tudo o que consigo recordar. Devem ter se passado pelo menos 2 invernos antes de algo acontecer de novo. Sei que era 2015, porque foi o ano em que meu time de coração ganhou a Champions League. Acordei naquela manhã e fui até o meu carro. Acho que era um dia de semana, mas não tenho certeza. Assim que saí de casa, soube imediatamente que algo estava muito errado. Havia pegadas por toda a garagem, perto de todas as janelas e ao redor do perímetro da casa. O quintal estava completamente coberto delas. Sou um cara bastante equilibrado, então não vou dizer que entrei em pânico, mas estaria mentindo se dissesse que fiquei completamente calmo naquele momento.
Eu já estava atrasado para o trabalho, então não tive tempo de examinar os rastros de perto. Porém, não queria deixar minha namorada sozinha em uma situação potencialmente perigosa, então corri rapidamente ao redor da casa e do quintal para ter certeza de que ninguém estava se escondendo na propriedade. Isso foi tudo o que consegui fazer no tempo limitado que tinha. Enquanto saía da garagem, mandei uma mensagem para minha namorada explicando a situação para que ela não se assustasse. Saí mais cedo do trabalho naquele dia, principalmente porque isso não saía da minha cabeça. Quando cheguei em casa, minha namorada me chamou para o quintal, dizendo que aquilo a estava incomodando o dia inteiro. No começo fiquei confuso, mas então percebi do que ela estava falando. Nenhuma das pegadas tinha marcas de sapato. Me senti um idiota por não ter percebido isso antes. Quem quer que tenha deixado aquelas pegadas estava andando descalço. Fiquei sem palavras. Quem diabos anda descalço em temperaturas congelantes? Minha namorada sugeriu que talvez fosse algum tipo de animal, mas as pegadas pareciam genuinamente humanas. Fomos para dentro e ligamos para meu pai, mas ele disse que nunca tinha passado por nada parecido em todos os anos que viveu naquela casa. Ele me disse para pegar meu rifle e tentar rastrear quem tinha deixado as pegadas. Eu realmente não queria fazer isso, mas sabia que era minha responsabilidade. Minha namorada queria chamar a polícia, mas eu sabia que seria perda de tempo. Não tínhamos nenhuma evidência de crime, e eu duvidava que invasão de propriedade fosse suficiente para iniciar uma busca. Disse a ela que ligaria para a polícia se encontrasse algo na floresta, e ela concordou. Como mencionei antes, aquela floresta é um mundo à parte, então prometi a mim mesmo que voltaria assim que o sol começasse a se pôr. Joguei meu rifle no ombro e segui as pegadas. Devo ter seguido a trilha por uns 40 minutos quando notei algo realmente estranho. Do nada, o rastro se dividia em 2 caminhos diferentes. Eu não sabia qual seguir. Achei que talvez quem quer que fosse tivesse feito isso para me confundir, mas então um pensamento ainda mais assustador me atingiu. Será que havia mais de uma pessoa lá? Eu estava sob a impressão de que vinha rastreando uma única pessoa o tempo todo. A possibilidade de haver mais de uma nunca tinha passado pela minha cabeça. Isso foi o suficiente para me assustar. Não me senti confortável sabendo que poderia estar em desvantagem. Fiquei parado ali por um tempo antes de decidir voltar. De qualquer forma, já estava escurecendo. Enquanto caminhava de volta, não conseguia parar de pensar naquelas pegadas. Eu sentia que teria notado se 2 pessoas tentassem andar nas mesmas pegadas. Não havia como a pessoa de trás fazer isso sem errar pelo menos uma vez. Então pensei que talvez alguém tivesse andado de costas, vindo de um ponto mais profundo da floresta, para fazer parecer que havia 2 pessoas ali o tempo todo. Obviamente também havia a possibilidade de que fosse apenas uma pessoa que voltou sobre os próprios passos. Eu realmente não sabia qual explicação era a mais perturbadora. Acabamos chamando a polícia naquela noite, mas, como eu previa, nos disseram que não havia muito o que fazer sem evidências concretas de um crime. Eu disse à minha namorada que voltaria à floresta na manhã seguinte, mas nevou bastante naquela noite, então não havia mais pegadas para seguir. Minha namorada ficou obviamente aterrorizada, mas não havia absolutamente nada que pudéssemos fazer. Felizmente, essa foi a última coisa estranha que aconteceu naquele inverno. Na verdade, nada aconteceu por alguns anos depois disso. Eu diria até que esquecemos completamente de toda a história. Muita coisa aconteceu desde então. Minha namorada e eu ficamos noivos nesse período e estávamos focados em outras coisas. Porém, eu não estaria escrevendo isso se a história tivesse terminado ali. O que estou prestes a contar aconteceu há menos de um ano. Em uma manhã aleatória, acordei e encontrei pegadas por toda a minha propriedade. Assim, todas as lembranças voltaram à tona. Dessa vez, havia pegadas levando até o meu galpão
e várias ferramentas tinham desaparecido. Deus sabe o que mais aquelas pessoas fizeram. Eu estava furioso e liguei para meu amigo Theo. Expliquei a ele toda a situação e perguntei se ele poderia me ajudar. Ele é um cara que ama a natureza e um caçador muito mais experiente do que eu, o que foi parte do motivo pelo qual pedi sua ajuda. Ele concordou e dirigiu até minha casa algumas horas depois. Minha noiva estava muito preocupada, mas eu prometi a ela que Theo e eu conseguiríamos nos cuidar. Nos vestimos para o frio e pegamos nosso equipamento, sabendo que poderíamos ficar lá fora por horas. O motivo pelo qual eu não estava tão preocupado com a escuridão dessa vez era porque Theo tinha uma mira térmica muito cara, o que nos permitiria enxergar em condições de pouca visibilidade. Eu nunca gastei tanto dinheiro em equipamentos, então eu ainda estaria praticamente às cegas. Não vou adoçar a verdade, eu estava com bastante medo quando partimos. No começo, Theo e eu conversávamos enquanto caminhávamos, mas depois de 50 minutos, ficamos quase em silêncio. Foi como se a seriedade da situação tivesse nos atingido ao mesmo tempo. Eu me lembro de rezar para Deus, esperando não ter arrastado meu amigo para uma situação horrível. Não sei por quanto tempo andamos depois disso, mas eventualmente os rastros se dividiram novamente em 2 conjuntos de pegadas. Seguimos o da esquerda por alguns minutos, mas em certo ponto a trilha simplesmente parou abruptamente. Voltamos até a bifurcação e Theo comentou que quem quer que tivesse deixado aqueles rastros realmente não queria ser seguido. Eu me perguntava como alguém poderia andar de costas de forma tão perfeita, a ponto de a trilha de pegadas não parecer ter sido pisada várias vezes. Estou dizendo, aquilo não era normal. Eventualmente começou a escurecer, e nesse momento estávamos muito fundo na floresta. Eu não reconhecia nada ao meu redor, e a trilha de pegadas não se dividiu por um longo tempo depois disso. Theo disse que quem quer que estivéssemos rastreando provavelmente desistiu de tentar criar becos sem saída. Depois de mais uns 5 minutos, as pegadas começaram a ficar visivelmente mais profundas. Em um certo ponto, um segundo conjunto de pegadas apareceu ao lado da original. Meu amigo xingou baixinho e sussurrou que estava errado, que provavelmente estávamos seguindo 2 pessoas. O sol já tinha praticamente se posto, então Theo verificava sua mira térmica de tempos em tempos. Estávamos caminhando em completo silêncio quando, do nada, senti o braço de Theo contra o meu peito, me mandando parar. Olhei para ele e ele estava encarando algo à frente através da sua mira. Eu não conseguia ver o que era, então apenas continuei olhando para ele. Parecia que ele estava prendendo a respiração. Nunca o tinha visto tão imóvel. Depois de uns bons 20 segundos, ele lentamente foi até a árvore mais próxima e se agachou. Fiz o mesmo sem questionar. Ele olhou novamente pela mira e vi sua mão começar a tremer levemente. Mais 20 segundos de silêncio absoluto. Eu estava morrendo de curiosidade, então toquei levemente em seu ombro. Ele abaixou o rifle e silenciosamente me entregou. Quando olhei pela mira, tive que lutar contra minha vontade de correr dali. Havia 4 figuras amontoadas na neve, e a princípio pensei que fossem ursos, mas logo percebi que não eram. Eram seres humanos. 2 eram muito grandes e curvados, e os outros 2 bem menores. Os menores estavam agarrados a uma árvore próxima, movendo as cabeças freneticamente. Eles estavam comendo algo. Não consegui ver rostos ou detalhes, mas consegui ver o suficiente para saber que estavam nus. Foi a coisa mais aterrorizante que já vi em toda a minha vida. Depois de um tempo, os 2 maiores pegaram os menores e começaram a caminhar mais para dentro da floresta. Theo e eu ficamos sentados sob aquela árvore por um tempo que pareceu 1 hora. Não nos movemos até termos certeza de que não podiam mais nos ouvir. Quando finalmente voltamos para casa já era tarde, mas minha noiva ainda estava acordada.
Ela disse que não conseguiu dormir sabendo que eu estava lá fora e perguntou o que encontramos. Respondi com o mínimo de detalhes possível, mas ela ficou horrorizada mesmo assim. O inverno está se aproximando novamente e tanto eu quanto minha noiva estamos preocupados que aquelas pessoas voltem. Não sei o que pensar.